As câmeras fotográficas, elas funcionam com um conceito básico de controle de luz. Foto quer dizer luz, grafia quer dizer escrever. Então você tem o conceito da fotografia, que é um grande controle de luz. Dentro da câmera, nós temos ferramentas que vão controlar a intensidade de luz e também podem influenciar esteticamente no resultado final da sua foto. Nós temos três conceitos dentro da câmera: o obturador, o diafragma e o ISO. Essas três ferramentas servem para controlar a quantidade de luz, ou seja, para chegar a uma quantidade de luz que o fotógrafo acha ser o ideal, e para também dar a estética da imagem, o estilo da imagem, como a imagem vai ser. Partindo desse conceito que as câmeras servem como uma ferramenta para o controle de luz, nós temos que pensar na quantidade de luz. Porque o fotógrafo, ele está fotografando em diversas situações. Em situações com uma boa luminosidade, em situações com pouca luz ou em situações com muitíssima luz. Para o fotógrafo controlar isso de maneira correta, ele precisa ter acesso a uma ferramenta que está presente dentro das câmeras que nós usamos hoje em dia, que é o fotômetro. O fotômetro é uma régua que mede a quantidade de luz que você vai ter na sua foto. O fotômetro da câmera, na maioria das vezes, aparece lá dentro do visor óptico ou também dentro do seu visor digital. É uma escala que parte do zero. Nós temos o zero como uma quantidade média ideal de luz. Nós temos uma escala que vai para o mais, que identifica que nós temos, teoricamente, mais luz do que seria o ideal. E nós temos uma escala para o menos, que também considera que nós temos menos luz do que o ideal. O obturador, o diafragma e o ISO, eles vão manipular o resultado final do fotômetro. O fotógrafo, ele não mexe o fotômetro em específico. Não existe um botão na câmera que manipula o fotômetro. Você tem o obturador, o diafragma e o ISO, e trabalhando os três, você vai manipulando o fotômetro. Então o fotômetro ele acaba sendo uma consequência da configuração que você fez dentro da sua câmera. Se a sua câmera não tem a opção de controle manual, você não tem acesso ao obturador, diafragma e o ISO. Você fica refém do modo automático da sua câmera. Quando você tem a câmera apenas no modo automático, você consegue fotografar situações mais do seu dia a dia. Quando você pensa numa área mais profissional, você necessariamente precisa de equipamentos com operação manual, onde você vai conseguir controlar o obturador, o diafragma e o ISO. Isso também ajuda muito na hora da compra da sua câmera. Quando você for comprar a sua câmera, você precisa observar se o fabricante tem a opção de controle manual. Senão, você não terá tantas possibilidades na hora da fotografia. Alguns celulares até oferecem opção de exposição manual, porém não é o tipo de aparelho mais recomendado para pessoas que querem se profissionalizar na área da fotografia. Voltando ao fotômetro, ele trabalha através de uma escala. Nós vamos determinar uma escala dentro de terços de luminosidade e stops ou pontos de luz. Agora no início parece ser um pouco mais complicado, mas vendo o fotômetro fica mais simples de você entender. Quando o fotômetro ele está no zero, a câmera está dizendo que está entrando a quantidade média ideal de luz. Eu vou fazer uma observação
Por que eu estou dizendo quantidade média ideal de luz? Porque o que a câmera diz não é necessariamente o que você precisa fazer. Mas como nós estamos numa formação básica, começando na fotografia, nós vamos fazer o que a câmera está pedindo para depois a gente partir por um lado mais criativo e poder manipular esse resultado. Mas o fotômetro no zero diz que você tem a quantidade média ideal de luz com a exposição da quantidade de luz do momento. Se você vai para o pontinho ao lado, no caso, no pontinho para a direita, você tem uma informação dizendo que está entrando mais 1/3 de luz. Se você vai para o seu segundo pontinho, você tem mais 2/3 de luz. Se você vai para o primeiro ponto, no caso, o mais 1, você tem mais 1 ponto ou mais 1 stop de luminosidade. Vamos fazer uma relação como se a gente estivesse pesando algo. Se você precisa pesar 1 quilo de arroz, você coloca numa balança e você tem uma leitura matemática se você quer 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Como que na fotografia nós vamos pesar a luz? No caso, nós fotógrafos vamos medir a luz através dessa nomenclatura. Terços de luminosidade ou stops ou pontos de luminosidade. Nós fotógrafos que já temos uma experiência na área, olhamos uma cena e pensamos dessa maneira. Exemplo, eu faço uma foto e acho que ela está um pouco mais escura. Eu penso que essa imagem precisa ter 1/3, 2/3 ou 1 ponto a mais de luz. É assim que a gente pode se comunicar a partir de agora. Se essa foto ela tem 1 ponto ou um stop a mais de luz, 2 pontos, 3 pontos, menos 1 ponto, menos 2 pontos, menos 3 pontos de luz, e a partir daí a gente finaliza esse conceito básico de exposição dentro da fotografia.